A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o sexto selo, sobre a ressurreição das duas testemunhas e sobre a sétima trombeta. Irmãos, esses três assuntos, essas três revelações, essas três profecias, ela nos aponta para o quê? Para o tempo da volta de Jesus Cristo. Irmãos, para nós entender isso, nós precisamos entender que o Apocalipse ele deve ser interpretado pela forma de analepse, ou seja, de recapitulação, e não de uma forma cronológica ou linear. Por exemplo, irmãos, Deus ele vai revelar os acontecimentos do tempo do fim, dentro dos sete selos. Ele vai revelar os acontecimentos do tempo do fim dentro do assunto das duas testemunhas. Ele vai revelar o tempo do fim dentro da revelação das sete trombetas. Ou seja, irmãos, não são acontecimentos diferentes. Isso, irmãos, quem vai ensinar que são acontecimentos diferentes é quem interpreta de forma cronológica ou linear, irmãos. Porém, irmãos, quando nós interpretamos pela forma de analepse, ou seja, recapitulação, nós vamos entender que Deus ele está sempre nos revelando o tempo do fim, mas de diversas maneiras, dentro dos sete selos, dentro da história das duas testemunhas, dentro das sete trombetas. Então, irmãos, eu quero destacar aqui o final de cada acontecimento. Eu quero destacar aqui o sexto selo, a ressurreição das duas testemunhas. Eu quero destacar, irmãos, a sétima trombeta. Porque, irmãos, ela vai nos revelar a mesma coisa. Vai nos revelar o tempo da volta de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Ou seja, irmãos, não tem como ter três voltas de Cristo. É uma única volta. Só que Deus está revelando ela de forma diferente, que é o que os irmãos vão entender. Então, irmãos, nós vamos começar a fazer a leitura, né? No livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E eu vou mostrar para os irmãos a volta de Jesus Cristo revelado no sexto selo, revelado na ressurreição das duas testemunhas e revelado, irmãos, na sétima trombeta. Então, irmãos, lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Capítulo 6, verso 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Irmãos, guarda essas palavras aqui que nós lemos no verso 12 e 13, porque elas se conectam com as palavras de Jesus Cristo em Mateus 24. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos, poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Irmãos, o grande dia, nós vemos aqui esses poderosos se escondendo da ira de Deus e do Cordeiro, né? E é dito que eles estão se escondendo porque é vindo o grande dia da sua ira. Esse dia da ira ocorre após a volta de Cristo, certo, irmãos? Irmãos, para nós entender que o sexto selo fala da volta de Cristo, nós precisamos, irmãos, entender principalmente o verso 12 e o verso 13, porque eles vão nos conectar ao que está escrito em Mateus 24, ali no sermão profético, onde Cristo fala sobre a sua volta. Então, irmãos, vamos ler aqui de novo o verso 12 e 13. Os irmãos guardem em mente. E havendo aberto o sexto selo. O sexto selo guarda na cabeça, irmãos. É a revelação da volta de Jesus Cristo. Segundo está escrito em Mateus, capítulo 24. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra. Olha aqui, terremoto. O sol tornou-se negro,
como saco de silício, quer dizer, perdeu seu brilho. E a lua tornou-se como sangue, quer dizer, morreu, apagou, perdeu seu brilho também. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então, irmãos, guardou isso em mente? Vamos lá agora em Mateus 24, no sermão profético de Jesus Cristo, que nós vamos ver que, conectado com as palavras de Jesus Cristo, aqui está sendo nos revelado a volta de Cristo. Então, irmãos, nós estamos aqui em Mateus capítulo 24. Vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, do verso 29 em diante. E logo após a aflição daqueles dias, quais dias? O tempo de grande tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então veja bem, irmãos, logo após aqueles dias, logo após a aflição daqueles dias, resumindo, logo após o tempo de grande tribulação, o que acontece após o tempo de grande tribulação? O sol se escurecerá. Irmãos, nota que lá no sexto selo, o sol se tornou negro, como um saco de silício. Quer dizer, se escureceu. E a lua não dará a sua luz. Lá no sexto selo, ela se tornou em sangue, quer dizer, ela morreu, perdeu o brilho, perdeu a luz. E as estrelas cairão do céu. Lá no sexto selo, as estrelas também estão caindo do céu. E as potências do céu serão abaladas. E o que ocorre, irmãos, após o tempo da grande tribulação, após o sol escurecer, após a lua não dar a sua luz e após as estrelas caírem do céu? O que ocorre? A resposta está aqui no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, os irmãos, notam que as palavras do sexto selo estão conectadas, irmãos, a essas palavras aqui de Mateus capítulo 24, verso 29 e 30, aonde nos é revelado a volta de Cristo. Passou-se o tempo de grande aflição. Após a aflição daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu são abaladas. E o que acontece? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. É uma vinda visível para todos ver. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, do céu com poder e grande glória. E o que o Senhor Jesus Cristo faz quando ele volta? E ele enviará os seus anjos com rijo, quer dizer, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, de que forma que Cristo vai ajuntar os seus escolhidos? Através da ressurreição e através do arrebatamento. Jesus Cristo, ele voltou. Aqueles que morreu em Cristo ressuscita com corpos glorificados. E aqueles, irmãos, que ficou vivo para contemplar a vinda de Cristo, eles terão seus corpos glorificados e transformados num corpo de glória, e é dessa forma que ele ajunta os seus escolhidos. Então, irmãos, vamos só olhar de novo o verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu e as potências do céu serão abaladas. Agora vamos, só para encerrar o assunto do sexto selo, vamos conectar lá, irmãos, com o sexto selo de novo. Então, irmão, aqui rapidinho, capítulo 6, verso 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, um terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, quer dizer, o sol se escureceu, conforme está lá nas profecias de Cristo. E a lua tornou-se em sangue, quer dizer, ela morreu, perdeu sua luz, como está lá em Mateus. E as estrelas caíram, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. É as mesmas palavras de Cristo. Depois que acontece isso tudo, Jesus Cristo diz, que ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, qual reunirão os seus escolhidos,
de uma a outra extremidade do céu. Então nós vemos aqui, irmãos, não há dúvida, conforme nós conectamos com as palavras de Cristo. O sexto selo, ele nos revela a volta de Cristo. Aqui Jesus Cristo está voltando, certo, irmãos? É revelada a volta de Cristo. E agora, irmãos, nós vamos partir para o assunto das duas testemunhas. Irmãos, nós precisamos entender que a história, melhor dizendo, a profecia e a revelação das duas testemunhas, ela nos conta, irmãos, a história da igreja dentro da última semana profética. Irmãos, eu não vou aqui, para não perder tempo, eu não vou aqui explicar que as duas testemunhas se trata de um povo. Eu não vou poder aqui gastar o tempo, né, assim, explicando que as duas testemunhas nos revela a história da igreja dentro da última semana profética. Não dá para explicar aqui com muitos detalhes, mas eu tenho vídeo no canal onde eu falo sobre isso, sobre as duas testemunhas nos revelar a história da igreja dentro da última semana profética, e tenho vídeo, irmãos, explicando que ela nos revela um povo e não dois homens. É só os irmãos ir lá na playlist assuntos relacionados ao Apocalipse e procurar. Se os irmãos não encontrar, avisa nos comentários que eu compartilho com os irmãos. Agora, irmãos, eu quero aqui resumir as duas testemunhas. Vamos fazer um resumo. As duas testemunhas que nos revela a igreja, que é formada por judeu e gentil, irmãos, lá no assunto das duas testemunhas, elas profetizam por 1260 dias. 3 anos e meio primeiro, sem sofrer dano, sem sofrer perseguição. Irmãos, quando elas concluem o testemunho, que é de 1260 dias, 3 anos e meio, vem a metade, vem o meio, passou 3 anos e meio, chega no meio, a última semana profética. A besta que se levanta do abismo faz guerra a elas. Isso nos revela, como está em Apocalipse 13, a besta fazendo guerra contra o povo santo e vencendo. É dado a autoridade para a besta para perseguir o povo por 42 meses, o povo santo. Esses 42 meses fala do quê? Da segunda parte da última semana profética. Irmãos, nós vemos lá no assunto das duas testemunhas que após 3 dias e meio. Por que não 3 dias ou 4 dias? Porque justamente 3 dias e meio. 3 dias e meio, irmãos, faz referência à metade de 7. 7 é o equivalente a uma semana, ou seja, metade de uma semana é a segunda parte da última semana profética, irmãos. Ou seja, o corpo das duas testemunhas fica morto por 3 dias e meio. E depois desses 3 dias e meio que os corpos dela estão mortos, ela ouve uma voz do céu dizendo, subi para cá. E elas sobem, elas revivem e sobem numa nuvem. Isso, irmãos, quer dizer o quê? A ressurreição da igreja após 3 anos e meio de grande tribulação, irmãos. Após 3 anos e meio de grande tribulação. Nós sabemos, irmãos, que a última semana profética nos revela os últimos 7 anos. Então, irmãos, entenda. Os 3 anos e meio primeiro, as duas testemunhas, a igreja, profetiza sem sofrer dano. Elas pregam, elas anunciam, elas profetizam em nome de Deus, sem sofrer dano. Os 3 anos e meio, primeiro, o anticristo não pode fazer nada contra elas. Mas, porém, irmãos, quando termina esses 3 anos e meio, esses 3 anos e meio para frente, que são os últimos 3 anos e meio, ele vai perseguir e matar a igreja. Conforme está em Apocalipse 13. Recebe autoridade para perseguir o povo santo por 42 meses. E terminando esses 42 meses, 3 anos e meio, o que acontece, irmãos? É o tempo de Jesus Cristo voltar, a igreja ressuscitar, e quem ficou vivo para contemplar a volta de Cristo, vê a igreja, aqueles que ficou vivo, irmãos, para contemplar a volta de Cristo, eles terão seus corpos transformados, né? E serão arrebatados, certo, irmãos? Então, irmãos, verso 11, que é a ressurreição das duas testemunhas. E depois daqueles 3 dias e meio, entende, irmão? Esses 3 dias e meio é a segunda parte da última semana profética. São os últimos 3 anos em que a besta persegue e mata a igreja, o povo santo, o povo de Deus. E depois daqueles 3 dias e meio, ou seja, depois de 3 anos e meio de grande tribulação,
o espírito de vida vindo de Deus. Aqui, irmãos, vai destacar a ressurreição. O espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ó. E ouviram uma voz do céu que lhes dizia: subi para cá. Sabe que voz é essa, irmãos? É Cristo chamando a igreja para a ressurreição. É nesse tempo que as portas do Hades se abrem e elas não prevalecem contra a igreja, porque ela se abre para a ressurreição da igreja, para o povo santo sair de lá de dentro. E ouviu uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para cá. E subiram ao céu e uma nuvem, e os seus inimigos os viram, quer dizer, todos aqueles que estão junto com a besta, estão do lado dessas nações ímpias, eles vão contemplar a volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, resumindo aqui o assunto das duas testemunhas. A revelação das duas testemunhas da igreja está dentro da última semana profética. Elas profetizam por 3 anos e meio, sem sofrer dano. A primeira parte da última semana profética. No meio da semana, dessa última semana profética, a besta se levanta do abismo e faz guerra, e vence. Após 3 dias e meio, ou após 3 anos e meio de grande tribulação, entra um espírito de vida nas testemunhas, quer dizer, na igreja, e eles ouvem uma voz do céu dizendo: subi para cá. Isso, irmãos, está nos revelando a ressurreição da igreja. E quando que ocorre a ressurreição da igreja? Na volta de Jesus Cristo. Então os irmãos estão percebendo que a ressurreição das duas testemunhas está ligada à volta de Jesus Cristo? Então imagino que os irmãos já entenderam aqui que o 6º selo nos revela a volta de Cristo, a ressurreição das duas testemunhas está ligada à volta de Cristo, porque a igreja só ressuscita na volta de Cristo, certo, irmãos? Agora aqui, para finalizar, nós vamos falar sobre a 7ª trombeta, que também nos revela a volta de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, Apocalipse, capítulo 11, verso 15 em diante. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Irmãos, quando os reinos do mundo passam a ser de nosso Senhor e de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo retorna. E ele reinará para todo sempre. Quando Jesus Cristo passa a reinar para todo sempre? Quando ele volta. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Quando, irmãos? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele toma o poder dele e passa a reinar com a volta de Cristo. E iraram-se as nações. Que nações são essas que se iraram? As nações que estão junto com o anticristo, com a besta. Iraram-se as nações. E veio a tua ira. Quando, irmãos, que vem a ira de Deus sobre essas nações ímpias? Quando Jesus Cristo retorna. Irmãos, volta um pouquinho lá no 6º selo. Aqueles grandes, os tribunos, estão se escondendo, nas cavernas da terra para se esconder do Cordeiro de Deus. Estão clamando para as rochas cair sobre ele, porque chegou o dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos notam que o povo ali está se escondendo no 6º selo com medo da ira de Deus, com medo da ira do Cordeiro. E olha aqui, iraram-se as nações, aqueles que estão aliados à besta, e veio a tua ira. A ira, ela vem no 6º selo. O 6º selo revela a volta de Cristo, irmãos. Então nós vemos aqui que a 7ª trombeta está nos revelando o quê? A volta de Cristo. E o tempo dos mortos para serem julgados. Isso só ocorre com a vinda de Cristo. E o tempo de dar
o galardão aos profetas, os teus servos. Isso só ocorre com a vinda de Cristo, e aos santos e aos que temem o teu nome. O tempo de dar o galardão, irmãos, ao povo de Deus é quando Jesus Cristo retorna. E o tempo de destruíres os que destrói a terra. Quando que isso ocorre? Na volta de Cristo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, irmãos, vou terminar o vídeo mais ou menos aqui. A minha intenção foi essa, irmãos, fazer um vídeo falando do sexto selo, da ressurreição das duas testemunhas, e falando, irmãos, sobre a sétima trombeta. E explicar para os irmãos que esses três assuntos vai nos revelar o quê? A volta de Jesus Cristo, irmãos. Aqui é revelado, nesses três assuntos, a volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, os irmãos, depois de ver esse vídeo, os irmãos entendem que o Apocalipse ele não deve ser interpretado de forma cronológica ou linear, e sim por analepse, ou seja, Deus está sempre recapitulando nos assuntos os acontecimentos do tempo do fim. Deus vai mostrar o acontecimento do tempo do fim ali nos 7 selos. Depois Deus ele vai mostrar, irmãos, Deus ele também vai mostrar o acontecimento do tempo do fim dentro da profecia das duas testemunhas e dentro da profecia das 7 trombetas. E os irmãos entendem aqui que o final de cada assunto, 7 selos, 2 testemunhas e 7ª trombeta, termina com o quê? Com a revelação da volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu acredito que aqui os irmãos entendeu, né, que nós devemos interpretar o Apocalipse de forma analepse, ou seja, de forma a recapitular. Deus está sempre mostrando, né? Deus revelou ali o tempo do fim nos 7 selos, na revelação das 2 testemunhas, nas 7 trombetas. Não são acontecimentos cronológicos, né, de forma linear, só que são acontecimentos, né, uma revelação por analepse. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos, né, compartilhe o vídeo com mais irmãos, né, para que mais irmãos possam chegar ao conhecimento desses assuntos, né. Se o irmão está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva no canal. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Peço para os irmãos orar a Deus para mim, para Deus dar mais conhecimento para a gente, né? Para a gente divulgar mais a palavra de Deus, divulgar mais esses assuntos que é muito pouco falado hoje em dia. Encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.